o professor ainda muitas vezes quer ser analógico e ele precisa ser digital, né. Hoje é importante que o professor esteja nas redes sociais, esteja ali interagindo onde os alunos estão. Acho que existe ainda uma barreira do tipo: "Não, isso aqui não é sério", mas é onde eles estão, é onde eles estão aprendendo inclusive. Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Espaço Recíproco. Hoje temos a alegria aqui de receber o Paulo Roberto Jubilu, que é professor conhecido de biologia. Ele nasceu em Santos em 1980, graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Santa Catarina e mestre em Ciência e Tecnologia Ambiental pela Universidade do Vale do Itajaí. O Jubilu era professor de curso pré-vestibular em Curitiba até que em 2011 foi demitido e começou a dar aulas, subir aulas para o YouTube. Foi um dos pioneiros no uso dessa ferramenta no Brasil. E hoje, seu canal tem mais de 2 milhões de inscritos. Criou também o portal Biologia Total, biologiatotal.com.br, que cresceu e tornou-se uma das plataformas de ensino completas que existem por aí. Um cursinho online com diferentes planos para os estudantes. Paulo, obrigado por tua participação aqui. Eu queria que você começasse contando um pouquinho da tua trajetória, que é muito interessante. O que aconteceu em 2011, quando você foi demitido do cursinho que você dava aulas e que mudou completamente a tua vida? Então, Marcelo, vamos lá. Primeiramente, um prazer estar aqui. Muito obrigado por esse convite. Fico muito honrado por poder estar aqui, onde já passaram tantas pessoas que eu admiro também, né? Já foram entrevistadas aqui, então realmente é muito legal estar aqui. Bom, a minha história basicamente é de uma dedicação a ensinar, né? Desde de pequeno, ali pelos 14, 15, 16 anos, eu realmente descobri que eu queria muito ser professor. Então, descobri muito cedo isso, até porque tive grandes professores no colégio que eu admirava, e eu olhava e falava: "Caramba, eu gostava de me comunicar, gosto até hoje, acho que eu vou fazer isso, porque isso vai dar certo. Como é que eu posso fazer isso? Ah, vou ser professor", e o que que eu gostava era biologia, porque sempre gostei de animais, de plantas. Falei: "Então eu vou ser biólogo e vou ser professor". E obviamente com 16 anos, 17, você falar isso para o pai e para a mãe, é um negócio, às vezes, assustador, né? Que as pessoas hoje têm, sempre tiveram a mania de achar que você só vai se realizar fazendo medicina, engenharia, direito. E quando você vem para uma parte mais de ciências, a pessoa te olha e te dá um real, né? Fala assim: ah, cara, já era, você está condenado e você não vai conseguir monetizar a sua vida. E fui, fiz a faculdade, dentro da faculdade já comecei a dar aula, depois, na verdade, a minha escola é em Santa Catarina, foi aqui que eu dei aula a maior parte do tempo, né? E em 2010 eu resolvi ir para Curitiba, porque o mercado de educação em Curitiba naquele momento era muito mais aquecido do que aqui em Santa Catarina. Eu já julgava que em Santa Catarina, como professor, já tinha alcançado o que eu poderia alcançar. Então era de tentar novos caminhos, como professor. E aí eu fui para Curitiba e tive que começar do zero de novo, porque ninguém me conhecia. Então, pô, peguei monitoria à tarde, já dava 10 anos de aula nos cursinhos mais famosos de Santa Catarina. E aí pegava ali monitoria à tarde, 2 alunos, e eu pensava: se eu for bem para 2 alunos, eles vão falar bem de mim, vão vir 4, vão vir 5, o coordenador vai escutar, logo ele vai me contratar. E basicamente foi isso que aconteceu. E o que aconteceu foi que eu fui subindo e eu entrei numa turma, tinha um professor que tinha sido demitido no meio do ano, e eu entrei nessa turma. Então eu peguei alunos um pouco revoltados com a saída de um, e eu não tinha nada a ver com aquilo, entrei ali. E na verdade, eu durei 3 meses nessa escola. Na verdade, não era o cursinho, era um colégio ainda, porque a minha ideia era dar aula no colégio, ir bem e ir para o cursinho. E eu não ganhei nem aquele auxílio que a gente ganha se antes dos 3 meses, depois dos 3 meses, se você é demitido, fiquei zerado. E o que aconteceu é que eu entrei numa escola que era uma escola elitizada, era um colégio que botava 70 alunos de primeiro ano, segundo ano numa sala de aula, era realmente difícil você conseguir botar eles sentados para conseguir dar aula, então já estava tendo um desgaste emocional para mim muito grande. Era o famoso sonho que estava virando um pesadelo, né? Era tudo que eu almejava. Quando eu entrei ali, eu falei: caramba,
Isso aqui é casca grossa, os professores cabisbaixo, deprimidos e reclamando, aquela sala dos professores desmotivada. Eu falei: "Nossa, o que que é isso aqui?". E um grupo de alunos me desafiava muito, né, me provocava e dormia e me xingava, xingava outros professores. E uma vez o que aconteceu foi que esse aluno específico xingou uma professora e essa professora estava chorando na sala dos professores por conta disso. E eu vi. E eu fiquei naquela, falei: "Pô", eu tenho um pavio um pouco curto, assim, eu falei: "Cara, se for comigo, se essa pessoa fizer isso, eu vou dar". E aí fez. Ela fez, né, me xingou na turma, eu dei uma lição de moral nela publicamente, mas o pai era um juiz, um advogado, era uma coisa assim, e ligou para a escola, disse que ia processar a escola, tal, e assim que eu saí da aula, eu já fui chamado na coordenação e foi demitido. Então, quando eu fui demitido, foi terrível, porque eu tinha levado minha esposa para lá, minha esposa saiu da casa dos pais, minha esposa agora, né, a gente tá 11 anos junto, mas na época a gente era novos, né, e ela saiu da casa dos pais, foi junto comigo para Curitiba, e eu estava desempregado. E aí o que que aconteceu? E que veio o pulo do gato foi, na verdade, o start para começar todo esse projeto. Foi basicamente isso, é 2011. Eu falei: "Eu vou desistir de dar aula. Eu não aguento mais, 10 anos, né, não estava conseguindo monetizar". Falei: "Cara, não aguento mais isso, vou sair disso aqui". Só que, se eu para eu ia abrir uma casa de suco, Marcelo, essa era a ideia, que eu tinha viajado pela Austrália e tinha visto uma casa de suco bacana, eu falei: "Cara, vou fazer esse negócio aqui lá no Brasil, vai ser demais, vai bombar". Mas eu me preparei muito para ser professor, né, não só o mestrado, mas eu fiz curso de teatro, de oratória, estudei muito, porque dar uma boa aula vem de estudar muito, né, para conseguir as boas histórias, os exemplos, boas analogias, boas metáforas, projetos, né, trabalhos que você vai fazer com o aluno, isso exige leitura, e eu li muito sobre isso. Eu ia perder tudo. Então eu falei: "Cara, então o que que eu vou fazer? Para eu não perder tudo, porque eu vou parar de falar disso, eu vou esquecer, eu vou gravar e vou botar no YouTube, e basicamente isso seria o meu legado para a humanidade". Que eu pensei na hora, falei: "Vou deixar aqui, quem quiser estudar biologia, vai assistir minhas aulas no YouTube". No momento que o YouTube não era nada do que é hoje, não monetizava, você tinha tempo para botar vídeo de 10 minutos, então as minhas aulas tinham que ter 10 minutos, e eu meio que cheguei ali num lugar onde tudo era mato, naquela época, quando em matéria de videoaula. O próprio YouTube hoje, né, nas conversas que a gente tem, reconhece o quanto foi importante esse meu trabalho para abrir um viés dentro da plataforma de videoaula mesmo, né? Não tinha referência, microfone, não tinha nada, não sabia editar vídeo, era tudo muito caseiro. Os meus primeiros vídeos são muito engraçados hoje, você assiste assim, porque são bem amadores mesmo. Eu usava luz de jardim para iluminar, botava cartolina atrás. Comecei com R$ 0 mesmo, estava demitido. E o que aconteceu, Marcelo, é que basicamente o projeto começou a crescer muito, né? As pessoas começaram a assistir, a gostar. Eu comecei a ter depoimentos nos comentários de alunos do Brasil inteiro, que para mim aquilo era surreal, né? De caramba, eu dava aula para 50, 70 pessoas fisicamente, e de repente eu tinha milhares de pessoas ali me assistindo, e depois começaram a vir os comentários do quanto isso impactou a vida delas positivamente. Pô, eu usei tuas aulas de biologia para passar no vestibular, ou para ir bem na escola, ou até mesmo pessoas que eram curiosas e queriam aprender biologia e consumiam isso no canal. E aí eu olhei aquilo e falei: desisti da casa de suco, falei: deixa para lá. E aí eu começo esse projeto que tá gigante hoje, virou realmente, hoje é um dos pré-vestibulares maiores que tem hoje no Brasil, né? Mas começou com o meu laptop, e ali magrinho, ali novinho ainda, e falando sobre biologia sem compromisso nenhum. Nunca teve um plano de vai virar uma empresa. Hoje é uma empresa com 70 pessoas trabalhando. Basicamente o projeto foi crescendo e as portas foram se abrindo e a gente foi complementando, e estão aí até hoje com Biologia Total. E tem um carinho muito grande das pessoas, tanto que a gente quer mudar o nome, porque agora são todas as matérias, né, que tem lá. E a gente quer mudar o nome para ser um nome mais realístico, e as pessoas não querem que o nome mude, porque tem todo esse carinho, porque hoje, pô, são 10 anos de projeto, foi 2011, é 10 anos,
Muitas gerações já passaram por essas aulas, né? Então eu encontro hoje alunos que já estão formados e, pô, eu assisti as tuas videoaulas, me salvaram, e tal. Então existe todo um carinho pelo nome. Tá difícil agora a gente conseguir esse processo de mudar a marca, né? Ô Paulo, mas justamente é isso que eu ia te perguntar. Você agora tem um dos maiores canais, certamente um dos maiores canais de biologia do mundo. Você tem esse, como que é esse retorno, né, dessas vidas que você impactou com as suas aulas? Acho que essa deve ser uma das maiores alegrias, né, de receber o impacto que você causou aí, porque milhares de pessoas já seguiram as suas aulas. Sim, acho que está hoje com 115 milhões de visualizações só no YouTube, né, então realmente muita gente já passou. E muitas dessas visualizações são dentro de escolas. Então eu descobri que durante muito tempo eu fui o maior professor substituto do Brasil, porque faltava professor na escola, bota a videoaula daquele maluco lá do Jubilu na sala e os meninos ficavam lá assistindo. Com relação a ser o maior canal de biologia do mundo, você sabe que eu achava isso até semana retrasada, e eu sempre estou vendo o que estão fazendo lá fora. E eu achei um canal de biologia na Índia, com 8 milhões de inscritos. Existe uma explicação, o espaço Não, amostral mas um é só pouquinho fazer aí maior. a proporção por milhão de habitantes que você ganha, então. Sim, a gente tem que mexer nos números ali para continuar falando que é o maior, assim, mas um canal muito, muito gigante. Então, basicamente, hoje eu vou te falar que realmente dá muito trabalho fazer isso, é muita exposição, existe muito julgamento. A gente trabalha com informação, então tem que tomar muito cuidado, porque é informação que você coloca em larga escala, então tem que ter todo um trabalho de pesquisa. Hoje tem uma responsabilidade muito maior do que eu tinha quando eu comecei, que às vezes você realmente falava alguma coisa, não era bem aquilo, mas tu vinha daquela coisa da sala de aula ainda presencial, que se tu tem um erro, passa, porque o aluno passou, né? Porque é presencial, mas no gravado as pessoas gravam o trecho, comparam, vão analisar a informação. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então esse excesso de trabalho ele é muito cansativo e às vezes desanima mesmo. Às vezes você fica caramba. E o que me dá sempre a força de seguir em frente, de continuar esse meu propósito, são as mensagens, são os comentários, são os alunos falando o tempo todo, puxa, que legal, caramba. E hoje eu estou muito focado na questão ambiental, né? Porque acho que isso é muito importante, principalmente no YouTube, e as pessoas dizendo o quanto essas aulas estão mudando a visão ambiental que elas têm de mundo, né? Do quanto poluição da água elas não tinham a visão de até assistir essa aula e olhar e falar, caramba, realmente nós temos um problema e a gente tem que fazer alguma coisa para solucionar. Acho que a pandemia trouxe muito isso, né? Das pessoas começarem a refletirem mais sobre o impacto delas no meio ambiente. Então, hoje, a parte pública, porque obviamente tem uma parte que fica dentro da plataforma, mas a parte pública de propósito hoje vai muito além de preparar o aluno só para uma prova. Vai mais de conscientização mesmo. A gente está até com um projeto bem bacana que vai rodar agora sobre mudanças climáticas, que vai para o YouTube, onde eu vou falar sobre várias partes né, mudança climática, impacto no Brasil, impacto no mundo, impacto na economia, e a gente vai trazer os especialistas para também, como se estivessem sendo entrevistados por mim, para dar aquela credibilidade e dar aquele valor para o vídeo. Mas é muito mais de orientar as pessoas dizerem, não, mudança climática é uma coisa séria, realmente isso está acontecendo, já tá no nosso rosto e as pessoas às vezes você tem que falar para ela, ó, já reparou que está acontecendo isso? É por causa disso. Ah, caramba, não sabia. Ah, que legal, obrigado. Então hoje o papel está muito maior. E hoje eu tenho um time que me ajuda também com pesquisa. Tenho bióloga, eu tenho uma doutora, por exemplo, que foi formada pela USP, né? E hoje trabalha comigo, me ajuda no trabalho de pesquisa, de checar as informações, principalmente de ler os papers, porque eu tenho dificuldade para ler paper. Para mim é difícil, uma linguagem assim que para mim é meio é meio monótona para mim. Então tem que ser alguém que é treinado para isso, que está acostumado com isso. E é a Tati, o nome dela, Tati, lê isso aqui e me fala o que está acontecendo e se realmente faz sentido, compara com outro estudo. E ela faz esse serviço de forma magistral. Ô Paulo, mas justamente é isso que eu queria te perguntar agora com a pandemia, a importância da biologia acho que ficou evidente para todo mundo. Você achou que
Você notou alguma diferença? Você acha que a pandemia fez os estudantes se ligarem mais na importância do estudo da biologia? Nossa, com certeza. Tanto é que a gente não tinha essa quantidade de cientistas que a gente tem agora fazendo comunicação científica, né. Então você tem um aumento gigantesco de médicos, né, de estudiosos, de cientistas que foram para o Instagram, foram para o YouTube. Tem vários canais super legais que surgiram durante a pandemia, porque eu lembro antes da pandemia como é que era, por exemplo, a parte de ciência do jornal. Pô, você via que era forçada aquela notícia, né, porque o cara às vezes não tinha nada que fosse tão interessante para o grande público ali, e ele botava: "Ah, foi achado um peixe pré-histórico lá não sei aonde", e acho que ninguém lia aquilo. Então a pandemia trouxe essa atenção do público, da massa mesmo, de querer saber sobre ciência. E isso é o momento que escolhe, não somos nós. Por melhor que você seja como comunicador científico, é o interesse das pessoas que vai ditar a regra do jogo, não tem jeito. Então as pessoas realmente querem sentar e aprender o que que é uma mutação no vírus, o que que é um vírus. Aumentou no meu Analytics a procura pela palavra vírus, para aula de vírus. O meu maior vídeo de toda a história do canal é um vídeo em que eu falo o que a Covid faz no corpo, que está chegando a quase 3 milhões de visualizações e que eu fiz no ano passado, entendeu? Então ele está batendo vídeos de 8 anos, que também tem milhões de visualizações. Por quê? Porque as pessoas estão interessadas nisso. E quando as pessoas estão interessadas, é o melhor momento para a gente falar: ó, gente, eu quero. Tem vários cientistas que eu não conhecia, biólogos mesmo, que são sensacionais, que eu não conhecia até a pandemia, que começaram a fazer um trabalho realmente muito importante e, principalmente, ter a coragem, né? Num ambiente extremamente polarizado, de polarização do conhecimento, de ter a coragem de continuar ali divulgando dados, falando dos estudos. A maior parte das pessoas não sabe como a ciência funciona, então elas acham que um estudo sai, ele sai e é aquilo para sempre. Então, a gente está vendo a ciência sendo construída em tempo real, né? De forma super dinâmica. É uma coisa hoje, amanhã já muda, depois muda. Então, muitas vezes as pessoas, eu não vou dizer que são maldosas, mas pegam algo que você falou há um ano atrás, quando ainda não tinha vacinação, e trazem para o momento agora e falam: ah, meu, esse cara não sabe nada, olha o que ele está falando. Mas o contexto era outro. E realmente, quando a pandemia chegou, a gente achava que era uma gripe em janeiro, fevereiro, todo mundo achou, pô, porque coronavírus são vírus de resfriados. A gente já conhece eles. Mas quando a gente foi vendo os dados e o que estava acontecendo com as pessoas, nós percebemos que, opa, esse cara aí é um pouquinho mais problemático, a gente tem que mudar o que a gente está falando. Então, realmente aumentou muito. Agora, reduziu muito, Marcelo, a procura por aula mesmo de escola, mitose, meiose, por conta do ensino à distância, né? As escolas vieram EAD, não tem mais prova, todo mundo meio que sabe que vai ser aprovado, então a procura ano passado foi bem baixa. Um caso interessante para estudar isso aí, qual o efeito É. do ensino remoto aí nas plataformas de ensino. Ou qual é o efeito da ausência de prova nos estudos, né? Exato. É, ô Paulo, você mencionou aí um pouco do teu, da tua empresa hoje, né? Conta um pouquinho dos bastidores, como que você faz para manter o conteúdo atualizado, filmar e tal? Mencionou aí 70 pessoas hoje na equipe, então o negócio cresceu muito, né? Prosperou, prosperou, ainda bem, é. Mas hoje a gente conta com 70 pessoas, a gente tem professores, né, de todas as matérias. E o que que eu faço? Eu tenho sempre um time de acadêmicos por trás do professor. E eu vou te dizer por quê. Eu tive esse problema, eu fui professor de cursinho e eu dava 40, 50 horas aulas por semana. Então, enquanto eu era professor, por mais estranho que pareça, eu não tinha tempo, sabe do que, Marcelo? Eu não tinha tempo de estudar. Eu não tinha tempo de me aprofundar. Então, eu tinha aquela aula montadinha e, cara, eu seguia com ela decoradinha por anos, falando a mesma coisa, repetindo apenas uma mensagem. Eu só tive tempo de estudar quando eu parei de dar aula. Quando eu virei empresário, quando eu comecei a monetizar, eu comecei a ter tempo. Por isso que eu defendo muito hoje a questão da formação dos professores, porque se o cara dá 40, 50 aulas por semana para ele poder sobreviver, não tem como você exigir que ele dê uma aula
tão boa assim, porque e o final de semana geralmente ele passa corrigindo prova, que era o que acontecia comigo. Então, os professores que eu trago hoje são os melhores da região de pré-vestibular, né? Mas eu sei desse problema, então eu trago um time de acadêmicos, que eu tenho a Federal de Santa Catarina, que é aqui do lado da empresa, né? A gente fica muito próximo da Federal de Santa Catarina, e a nossa empresa pega essas pessoas ali dentro. Então, de todas as áreas, de história, né, humanas, naturezas, eles vêm e aí eles dão esse suporte para o professor. Então, eles fazem a pesquisa, trazem curiosidades e aí enriquecem a aula do professor. E isso está sendo um grande sucesso porque o professor não está sozinho dando a aula. Então, muitas vezes, aquela aula que o aluno está assistindo na plataforma são 4, 5 pessoas que estão por trás daquilo. E o professor seria a ponta do iceberg. Então, poderia dizer que é uma aula em grupo que a gente acaba dando. Então, a maior parte do meu time hoje são acadêmicos. São pessoas, são pesquisadores mesmo, são pessoas que são treinadas, pessoas com mestrado, pessoas com doutorado. Também temos muitos estagiários, né, da Federal de Santa Catarina, e essa galera vem e dá todo esse suporte. Então, basicamente, a empresa, claro que eu tenho hoje time de tecnologia, eu tenho time de marketing, eu tenho o time de CS, que é de atendimento aos alunos, né, desse suporte. Então, realmente ficou uma empresa bem robusta, mas metade desse time, até mais que a metade, é relacionado a um setor da empresa que a gente chama de conteúdo, que é o que vai fazer o material didático, as apostilas, as pesquisas, análise de dados. A gente faz muita análise BI, né? Direto, a gente está vendo dados, se a aula está boa, se está ruim, se tem like, se tem dislike. Depois dessa aula, quanto que o aluno acerta nos exercícios, porque aí a gente sabe se a aula está realmente funcionando ou não, se o aluno assiste essa aula e só resolve 30% dos exercícios relacionados a ela, a gente sabe que a aula está ruim. Então a gente vai lá, refaz essa aula, melhora ela e coloca todo o suporte que o aluno precisa. Então a gente usa muita tecnologia hoje para poder nos dar essas referências para a gente melhorar o ensino ali dentro. Eu sempre bati muito na tecla que eu não queria ser uma repetição do ensino presencial. Basicamente, quadros, giz, e você grava aquilo com a câmera e diz que aquilo é inovação. Não, você está repetindo um modelo secular de como se dá aula. Então, a gente não usa quadro, a gente usa a lousa digital, animação, slides, computação gráfica. Então, realmente é o que eu chamaria de, não a educação do futuro, mas a educação do presente. Embora muito conteudista ainda, muito tipo expositiva, mas é o embrião do que as pessoas estão chamando de ensino híbrido hoje. Né? A gente já se falava de ensino híbrido desde 2014. Tinha aquela brincadeira que, essas aulas vão substituir a escola. E eu sempre falava, não, elas vão se juntar num determinado momento. E esse EAD hoje das escolas, vamos dizer que é um projeto piloto. Né? Certamente a educação não vai voltar a ser o que era, acredito eu, né? A não ser que as pessoas sejam muito acomodadas, do que ela era antes da pandemia. Né? Então, a pandemia, o que a gente percebeu, a empresa cresceu muito nesses anos de pandemia, nesse 1 ano e meio, vamos dizer assim, porque ela acelerou tendências. Então, o ensino online bem feito já era uma tendência, a pandemia veio e falou, vai. E aí ele foi, e o presencial tentou ir para o online e não foi bem sucedido, porque não sabiam como fazer. A gente faz isso há 10 anos. Né? Então tem know-how para poder fazer algo diferente. Por isso que eu fico magoado quando os alunos falam assim, eu odeio o EAD. Mas peraí, tem EAD e tem EAD, né? Depende do que você está falando. O que eu tenho dito é que o que aconteceu nas escolas, nas universidades, foi o que a gente chama de ensino remoto emergencial. Foi uma loucura tentando trocar o pneu com o carro andando, mas não é ensino, não é AD, de verdade. Realmente é uma tentativa aí de uma situação emergencial que aconteceu. Desesperadora, né? É. Porque mudou, amanhã fecha, amanhã fechou. E agora? Nossa! E realmente foi um grande impacto. Tem vários alunos que não estão tendo aula, enfim, a gente ainda vai saber o resultado disso daqui a alguns anos, né? Do quanto essa geração de agora está sendo impactada por todo esse tempo, muitos sem aula nenhuma, né? Sem desenvolvimento intelectual nenhum. Ô Paulo, mas aí você tem um canal hoje com mais de 2 milhões de inscritos, mas apesar dessa quantidade de inscritos, é muito difícil monetizar no YouTube e não é suficiente, né? É sempre encontrar e importante criar modelos de negócio apropriados. Você então criou essa empresa, essa plataforma de ensino mais completa,
E eu queria entender um pouquinho se você acha, agora um pouco mais do lado do business, né, do negócio mesmo. Hoje esse mercado tem um pouco mais, tem vários concorrentes, inclusive alguns outros professores que também começaram aí no início do YouTube. Tem espaço para todos? Como que você enxerga esse mercado aí? Olha, já teve mais espaço para todos, realmente o que aconteceu agora foi que pulverizou ainda mais, porque com a pandemia alguns professores que eram presenciais começaram a se aventurar no online, porque a própria escola fez isso com ele e ele já aproveitou o momento e criou o canal. Então hoje o que acontece, por exemplo, no YouTube, e hoje é muito difícil realmente você crescer um canal, vou falar do meu nicho, que é a educação dentro do YouTube, porque pulverizou de uma forma, porque você tem microcanais, mas cada microcanal pega um pouco de aluno. Pega um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho ali. Tanto que os grandes, inclusive eu sou um deles, já estão tendo um crescimento mais lento por conta dessa pulverização. Então, o próprio YouTube já tem essa. Eu lembro em 2013, quando o YouTube começou, com o YouTube Edu, a incentivar os professores a gravar, ali eu já tinha tido uma sacada de que o YouTube seria um dos meus maiores concorrentes no futuro. E que eu precisaria, de alguma forma, diferenciar a minha plataforma para dar uma experiência que o YouTube não dá. Que ele não consegue porque ele é uma plataforma de vídeo. Então eu consigo botar PDF, eu consigo fazer um monte de coisa, e isso faz com que o aluno pense: não, não é só videoaula, vai muito além da videoaula dentro da plataforma. É um time de monitores que ficam o tempo todo tirando dúvidas dos alunos, né? A gente tem uma comunidade que os alunos vão colocando as dúvidas e os monitores vão, os próprios alunos vão se respondendo, e os monitores ou respondem ou certificam. A questão da tecnologia, que fica monitorando o aluno o tempo todo. A gente vai colocar agora uma ferramenta que é a questão de controlar as revisões até o dia da prova. Então, a própria plataforma vai ver o tempo que o aluno está sem contato com aquele assunto e, do nada, ela vai trazer isso na forma de questões. Hoje chegou a hora de revisar fotossíntese. Vamos tentar resolver duas questões? Ele acerta as duas, ó, seu conhecimento está legal, errou as duas, ó, volta duas casas, dá uma estudada lá porque você precisa. Então, no caso das plataformas, a gente já teve um momento mais oceano vermelho, que a gente chama, né, que é quando tem muita competitividade. E o que está acontecendo agora, a pandemia acelerou isso, é que alguns ficaram muito para trás, porque não estavam preparados, e outros cresceram muito. Né? Que foi, nós fomos um desse caso que cresceu muito durante a pandemia, porque a gente já tinha um grande produto, as aulas eram muito, mas precisou às vezes da pandemia para acelerar e o público olhar e falar: caramba, isso aqui é diferenciado. E eu tenho uma coisa comigo em business que é o seguinte: plataforma todo mundo pode fazer, né? A aula, apostila, comunidade, isso aí é copiável. Agora, talento, professor talentoso, isso aí não tem como copiar. Então, hoje o grande mantra que nosso é: vamos trazer os melhores. Quem são os professores mais talentosos? Quem são os professores que fazem mais sucesso? E aqui em Santa Catarina eu dei sorte de que aqui é um celeiro, vamos dizer assim, de grandes professores, principalmente nessa parte pré-vestibular. Tem uma escola muito forte aqui. Eu trouxe também do Rio Grande do Sul alguns professores. Então a gente trouxe esses caras e eu montei, vamos dizer assim, um dream team de professores e que torna a experiência dentro da plataforma muito gostosa. Né? Os alunos gostam, porque ontem, por exemplo, saiu uma aula de atualidade sobre essa questão de Israel, né, do Hamas, os palestinos, uma aula de 50 minutos, que é um cara que faz mestrado em geopolítica aqui na UFSC. Ele escreve até coluna, o caramba, é um cara que manja muito de geopolítica e todo mundo assiste. A verdade é que a empresa inteira, e não só os alunos, nós da empresa, a gente senta para assistir a aula do cara. E são maravilhosas. Então, esse tipo de coisa não é copiável. Capital intelectual, inteligência, criatividade, isso não se copia. Então, a gente busca hoje no mercado o talento humano, né? A coisa que os outros não podem copiar. E justamente nisso, sendo aí você um professor superstar, você valorizando esse talento, o que você diria para quem está pensando em seguir a carreira de professor? Como que a gente pode valorizar mais a educação em nosso país? Olha, acima de tudo, quem quer ser professor precisa estudar. É o básico.
Porque acontece, foi o que eu te falei, né? Ou o professor às vezes não tem tempo, ou o professor acomoda, e tem mais um fator que hoje eu percebo no professor. O professor ainda muitas vezes quer ser analógico e ele precisa ser digital, né? Hoje é importante que o professor esteja nas redes sociais, esteja ali interagindo onde os alunos estão. Acho que existe ainda uma barreira do tipo, não, isso aqui não é sério, mas é onde eles estão, é onde eles estão aprendendo, inclusive. Então, por que que o professor não se propõe a ir lá? E hoje você não precisa ficar aparecendo, você pode postar imagens e escrever ao invés de gravar e publicar isso nas redes sociais. Mas para ser um grande professor, eu, por exemplo, eu fiz teatro, eu fiz oratória, então eu fui desenvolvendo outras habilidades além do conteúdo técnico. Então não basta você ter um domínio técnico, você tem que entender como é que você vai explicar aquilo. Eu vejo muito o que se faz lá fora, e, por exemplo, eu assino uma revista que é a Revista Internacional de Ensino de Biologia, que é uma revista que tem a Sociedade Nacional de Ensino de Biologia, que é uma revista lá da Califórnia e que traz muita coisa. Então, aprender inglês é importante, porque a maior parte das informações está em inglês. Então, isso é um grande diferencial para você. Não só para, assim, ó, não estou dizendo que para você dar uma grande aula, mas para que você traga ideias para desenvolver os seus alunos, com projetos, com trabalhos, com atividades, que às vezes tem alguém que está fazendo, sei lá, numa escola lá na Inglaterra, e aí você olha aquilo e fala, pô, que legal, vou adaptar aqui para o Brasil, vou trazer. Então, eu acho que o professor tem que estar disposto a isso. Obviamente, tem o outro lado da remuneração mesmo, que o professor até ele pode ganhar bem hoje, eu estou falando de professor, claro, de fundamental. Ontem, por exemplo, eu descobri uma escola aqui em Santa Catarina que ela paga no fundamental particular R$ 12 a hora aula. R$ 12 a hora aula. Como é que você vai se sustentar com essa hora aula, né? Como é que você vai poder estudar? Então aí o cara tem que dar 60 aulas na semana, turno cheio, né? Manhã, tarde e noite, corrigir um monte de prova no final de semana. Não tem como essa pessoa ser um grande professor, porque ele está atolado, vamos dizer assim, pelo sistema, vamos dizer assim, de tipo, cara, o que eu faço? E também recomendo muito, que foi uma coisa que eu não fiz, que é aproveite, se você está no momento da universidade, sem trabalhar, aproveite ao máximo esse momento, porque provavelmente vai ser o único momento da tua vida que você vai ter hora cheia para estudar, que você tem lá o período integral e você só faz aquilo. Então, meu, se dedique à disciplina, por mais às vezes que pareça que eu não fiz muito isso na minha época e depois tive que correr atrás quando precisei ensinar aquilo. E falei, pô, se eu tivesse estudado mais bioquímica lá na faculdade, porque às vezes você não tem mais tempo para fazer isso. Então, realmente, porque hoje eu vejo os alunos na universidade, tipo, já pensando em sair e vou para o mercado de trabalho e pá. Cara, valorize esse momento dentro da universidade, porque às vezes é o único momento que você tem para ganhar realmente uma grande bagagem teórica e aí poder depois no mercado de trabalho fazer diferença. Eu digo não só para professor, mas qualquer pessoa hoje que queira ser um grande profissional precisa estar estudando o tempo todo. Então, quem não tem acesso ao estudo, quem não consegue horas para se dedicar ao trabalho intelectual, não tem como prosperar. As pessoas encaram hoje muito o estudo com o cientista ou o acadêmico, né, achando que só essas pessoas precisam estar o tempo todo. Tem aluno que acha que vai acabar a faculdade e não vai precisar mais estudar. Então, não tem. Então, tanto professor como qualquer profissional que esteja assistindo a gente agora, estude. No fundo da sua alma, estude, porque é o estudo que vai te trazer os insights para você crescer na sua vida. Muito legal. Paulo, agora eu queria que você recomendasse um livro, um podcast, uma série, um canal no YouTube, qualquer coisa que vier na sua cabeça. Livro. Livro, eu até tenho aqui porque eu tô lendo esse livro, deixa eu ver se aparece aqui. Tá aparecendo? Esse aqui, A Decodificadora. Esse livro saiu agora. Conhece? Já ouviu desse aqui? Esse aqui fala sobre a Jennifer Doudna, que é simplesmente a mulher que está por trás da edição genética. Então, é a biografia dela, que foi escrita pelo Walter Isaacson, que hoje é um dos maiores biógrafos que tem, do Steve Jobs, do Leonardo da Vinci. E ele está contando toda a história dela, desde a infância, ou seja, tudo o que aconteceu para a gente chegar hoje na edição genética, que certamente dentro da biologia é o assunto do momento. E é um livro novo, saiu agora.
E ele é muito legal porque está me ensinando, eu ainda estou no meio dele aqui, duas coisas. Primeiro, é interessante ver o quanto a ciência básica foi importante para a gente chegar nessa grande conquista hoje da biologia, que é a edição genética. Trabalho com bactérias, que às vezes pareciam que não, que muitos cientistas que estão envolvidos nessa história, às vezes faziam simplesmente pela pura curiosidade de descobrir aquilo, o quanto aquilo trouxe a base para essa grande descoberta. E outra que, mesmo um grande cientista, às vezes a gente pensa que o cientista está lá, meio no laboratório, escondido, ele é um grande empreendedor. Ele, dentro do laboratório, ele também é um grande empresário, é um grande administrador, é um grande gestor de recursos humanos. Ou seja, ser um grande cientista também exige o que a gente chama de soft skills, que a gente fala muito hoje dentro do empresário, né? Mas o cientista também precisa ter isso. E esse livro mostra tudo isso de forma genial e muito rápido para ler, muito gostosa a leitura. Então, esse é o livro que eu recomendo. Podcast eu também escuto, eu gosto muito do Braincast. Não sei se vocês conhecem, mas o Braincast fala sobre assuntos do momento. Então, sempre trazem um especialista e é muito descontraído. Então, geralmente eu escuto no carro. E eu não assisto muita série. Eu tenho uma coisa comigo que série e videogame cobre muito tempo da tua vida, sabe? Assim, esses dias eu vi um post, as horas que as séries duram. Eu vi Breaking Bad, por exemplo. Sei lá, é absurdo o número de horas que você passa na frente assistindo. Eu falo, cara, imagina se eu tivesse dedicado à leitura, né, esse tempo aqui. Então eu prefiro às vezes assistir um filmezinho, alguma coisa. Então eu não sou um cara muito bom para recomendar séries. Muito bom. Mas então, agora para finalizar, um ping-pong. A tua melhor lembrança e a tua pior lembrança da graduação. Ou da pós também, pode ser. Tá bom, a melhor lembrança da graduação certamente são os amigos que eu fiz na graduação, que são grandes amigos que eu tenho até hoje, né? Eu me formei em 2003, então são amigos aí há quase 20 anos. A pior lembrança que eu tenho da faculdade são as provas. Era chato estudar, passar às vezes horas. E eu fui de um momento que tinha muita greve na universidade. 99, 2000, cara, a universidade pública vivia fechada. Então eu estudava janeiro, dezembro, que era verão, eu era jovem, eu queria ir para a praia, eu queria curtir, queria ir para as festas e tinha que ficar estudando bioquímica. E eu me lembro até hoje, é uma lembrança muito forte que eu tenho, deu em cima do livro de bioquímica, é bem famoso, que é o Leninger, chorando, realmente chorando, porque eu tinha que estudar aquilo para a prova e eu queria sair para a praia e me divertir. Em pleno janeiro, né? O sol a pino, em Florianópolis ainda, e sofrendo estudando isso. Até você estava falando das fotos, né, que você pediu, e eu fui no grupo da biologia, e as fotos que a gente tem são fotos da gente junto mesmo, em viagens de pesquisa. Então, essa parte da universidade é muito importante, né, do humano, das interações que a gente cria. Isso é uma coisa que eu guardei e que eu aprendi, que universidade não é só aula e pesquisa, a universidade são interações humanas. Isso que faz a universidade ser grande. Então é isso que mais eu me encanto e que mais eu trago de uma memória carinhosa assim dos meus tempos de universidade. E se você que voltar a estudar aí, tem algum lugar que você gostaria de ir especialmente? Então, eu tenho Stanford, eu fui para Stanford acho que em 2017. Eu fui fazer um curso no Vale do Silício mais voltado para a área de empreendedorismo, da parte de tecnologia. E eu fiz um curso de verão em Stanford. Eu falei, cara, já que eu estou ali, vou fazer um curso. E passei ali sexta, sábado, domingo e segunda fazendo design thinking. E, nossa senhora, que lugar. Nossa, é um negócio. Eu me apaixonei por aquilo, eu falei. E ali me despertou realmente a vontade de, cara, eu gostaria muito de ficar um ano aqui dentro. Porque eu lembro que eu fui fazer um trabalho nesse curso e um cara era japonês, aí tinha uma alemã, era um trabalho em grupo, tinha uma alemã, um japonês, um australiano e eu. Então, a riqueza de cultura, de ideias que são trocadas ali, de aprendizados, de valores que são passados num trabalho em grupo, é uma coisa assim. Eu falei, cara, imagina estar aqui um ano absorvendo isso. Então tem esse plano, né? Eu já tinha comentado contigo de fazer um sabático em Stanford. Eu não sei se é fazendo um outro mestrado ou ficando lá e fazendo esses cursos mais curtos mesmo, de 2 meses, um mês, mais focado naquilo que eu tenho mais interesse. E tem um curso na King's College, que é em Londres,
que é sobre comunicação científica, que também está muito no meu radar, porque ali nós temos a BBC, né, que é a rainha dos documentários, então as pessoas se formam nesse mestrado e vão para a BBC, então eu acho que seria muito rico também passar um ano ao lado dessas pessoas. Como eu te digo, eu sempre quero estar com pessoas, mais do que dentro da universidade, eu quero estar com pessoas geniais, pessoas inteligentes e pessoas que eu possa não só contribuir, como também aprender com essas pessoas. Então, é um projeto, vamos botar aí para 2023, se tudo der certo, se eu deixar a empresa redondinha, de fazer um sabático em alguma dessas duas universidades aí. Muito bom. Uma cientista ou um cientista que você admira? Eu admiro muito a Nayana Zatz, que é da genética da USP. Ela já sabe disso, eu leio todos os livros dela, sou muito fã dela. Cientista que eu admiro nesse momento, eu não sei se o Átila é um cientista, né? Ele é mais hoje mais comunicador científico, mas admiro muito ele, não só pelo trabalho que ele está fazendo com comunicação científica, mas pela coragem dele de estar enfrentando todas essas críticas, essa polarização de peito aberto. Eu não sei como ele aguenta, realmente é um grande herói de aguentar tanta porrada e continuar fazendo o trabalho, continuar falando com as pessoas, tentando se comunicar. Então, atualmente, é um cara que eu admiro bastante e torço muito para que ele tenha forças para continuar fazendo esse grande trabalho que ele está fazendo. Eu conversei com ele aqui no espaço recíproco e eu perguntei justamente isso: como que você faz para aguentar essa pauleira aí do dia a dia de tanta coisa e também de levar tanta crítica, tanto, né? Ele realmente é incrível. Não, e é um trabalho muito delicado em termos de informação mesmo, porque você tem, tipo, a elite intelectual brasileira escutando o que você está falando também, e você pode dar um deslize a qualquer momento. Então, e os artigos eles vão mudando, os estudos vão mudando o tempo todo. Então, fazer essa curadoria para informar isso, para que isso venha da forma mais verdadeira possível, é um trabalho gigantesco, assim. Então, vai meu voto aí para ele aí. Bom, e para finalizar, qual que é a tua grande habilidade que não está no seu currículo? A grande habilidade que eu tenho é a comunicação. Eu realmente eu tenho um grande talento comigo, que é saber me comunicar, entender as pessoas, saber olhando no olho quando é que eu estou agradando, quando eu não estou, quando isso realmente faz sentido para a pessoa ou não. E o que me trouxe todo esse sucesso foi realmente essa habilidade de comunicação. E eu vou falar mais uma: eu sou um eterno aprendiz. Então, eu não sabia nada quando eu comecei o YouTube, eu não sabia editar, não sabia gravar, não sabia nem apertar o play da câmera. E eu sentei na cadeira e falei, e sempre estou aberto a aprender novas habilidades. E isso faz uma grande diferença para mim, né? Eu não fico focado só na biologia, mas em desenvolver outras habilidades e, na verdade, isso vem junto, né? Então, você é bom na biologia, você é um bom comunicador, você é bom nisso, isso se junta e aí você tem um profissional bacana que consegue ter relevância dentro do mercado. Então, acho que essa habilidade de sempre estar aberto, eu vejo que tem pessoas que têm essa resistência, putz, mas aí eu vou ter que aprender a editar? Isso, vai ter que aprender a editar, porque senão você não vai sair do lugar. Então, acho que são duas habilidades que eu tenho que fazem muita diferença hoje na minha vida. Muito bom. Paulo Jubilu, obrigado pela tua participação. Muito gostoso o papo e parabéns aí pelo teu trabalho. Valeu, Marcelo. Prazerzaço. E, ó, não esqueçam de dar um like aí no vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. Tamo junto. Obrigado.